E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar início a uma nova série no canal que se chama Economia da Guerra, tá? Basicamente, eu vou mostrar para vocês alguns episódios da história moderna em que erros econômicos acarretaram em revoluções, em guerras, em vários problemas. E muitas das falácias que são contadas pela história, nós vamos tentar desmistificar nesse canal. Então, se vocês gostaram do tema, deem um like no final, se inscrevam no canal e nos sigam para acompanhar os novos desdobramentos. A questão mais interessante, mais emblemática na história moderna, que levanta muitas dúvidas, é a questão da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é tida como uma revolução de liberdade, né? Você tem aquela foto emblemática de uma mulher com o seio para fora, a bandeira da França, os sinais da Revolução, igualdade, fraternidade e liberdade. Então, basicamente, as pessoas às vezes associam atualmente a questão dos liberais, da associação entre liberais e Revolução Francesa. Tá? Isso é uma coisa muito estranha. Por que é uma coisa muito estranha? Nós vimos que no século XIX, no século XX, agora no século XXI, em geral, as pessoas que defendem a Revolução Francesa são os esquerdistas. Isso é um ponto muito interessante. E a segunda coisa, as consequências da Revolução Francesa não têm muita relação com igualdade, liberdade, fraternidade. Você teve o terror jacobino, logo no início da Revolução. Depois você teve Napoleão Bonaparte, que tomou conta de praticamente toda a Europa como um ditador praticamente durante 15 anos. E depois a história da França também nós vamos ver. Não era uma história caracterizada por esses sinais de liberdade, fraternidade e igualdade. Na verdade, os liberais gostam muito de duas revoluções e mostram um pouco a não aceitação da tirania do status quo ou a tirania dos governos perante a população. Uma delas é a Revolução Inglesa, mas que é uma revolução que se tem duas partes que são muito interessantes e que basicamente absolveram o poder absolutista da coroa inglesa naquele período. E nós temos também a independência dos Estados Unidos, tá? Quando os Estados Unidos, que eram pessoas, na maior parte, descendentes dos ingleses, que vieram para os Estados Unidos e não aceitaram a tirania dos ingleses com relação a eles, se rebelaram e você teve uma independência muito forte, tá? Então, gente, a questão da Revolução Francesa é muito interessante por causa disso. A Revolução Francesa, ela não tem tanto esse perfil de liberdade. Você vê poucos liberais falando da Revolução Francesa como uma revolução liberal. E o outro ponto interessante da Revolução Francesa, e que isso nos traz novamente para a crise do Covid-19, é que tem um artigo de um Nobel de Economia, Thomas Sargent, tá? Em coautoria com um outro professor e um outro pesquisador, que eles basicamente falam o seguinte, que a Revolução Francesa, um dos fatores que culminou na Revolução Francesa foi inflação, tá? E ele tem um segundo artigo que se chama A Desagradável Aritmética Monetarista. Ele fala o seguinte, não tem nada a ver com a Revolução Francesa, é do Thomas Sargent também com outro coautor. Basicamente ele fala o seguinte, olha, em grande parte, inflação é gerada porque os governos começam a gastar mais do que arrecadam e começam a pagar esse excesso de gastos com dinheiro impresso e assinado, imprimir moeda e gera inflação. E por que isso nos remete à crise do Covid-19? Nos remete à crise do Covid-19, que nós temos o Brasil, que já está chegando a quase R$ 1 trilhão de déficit público. Nós temos países na Europa, os Estados Unidos, que estão com déficits de trilhões de dólares, no caso dos Estados Unidos, e trilhões de euros, no caso da União Europeia. E analisando os fenômenos passados,
nós vemos que, em grande parte, muitas guerras, muitas revoluções e consequências das guerras e das revoluções foram desequilíbrio fiscal e inflação. Então, nessa série, nós vamos abordar um pouco sobre isso. O primeiro episódio da série, nós vamos falar da Revolução Francesa. Vocês sabiam que a Revolução Francesa tem uma relação muito grande com a independência dos Estados Unidos? A Estátua da Liberdade foi um presente francês para os americanos, para celebrar a independência dos Estados Unidos. Por que os franceses teriam dado esse presente para os Estados Unidos? Então, no nosso primeiro episódio, nós vamos ver isso, como a Revolução Francesa tem uma causa muito grande de desequilíbrio fiscal do governo, que começou a imprimir moeda e gerou toda aquela confusão que se chamou Revolução Francesa. Então, ela não tinha tantas causas nobres como as pessoas costumam dizer, não, tá? Tanto é que os esquerdistas defendem muito a Revolução Francesa, tem alguma coisa errada. Então, no primeiro episódio, nós vamos mostrar o que a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos têm em comum. Se gostaram do vídeo, dê um like, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe que nós vamos trazer muitas informações para vocês.